Fala pessoal, tudo bem? Lucas aqui, direto do canal Estudo na Web, com mais uma aula aqui do nosso curso de HTML5. Estamos no módulo 1, Princípios da Web, e nesta aula nós vamos entender as responsabilidades dos navegadores. Então vamos lá. Bom, o primeiro passo, vamos só entender um pouquinho da história aqui dos navegadores, tá pessoal? Bom, o primeiro navegador, pessoal, foi o próprio World Wide Web. Logo depois ele passou a se chamar Nexus. A mudança foi só para não ter para o pessoal não se confundir com o nome da rede e também com o nome do navegador. Mas esse foi o primeiro browser, né? Vamos dizer assim. O Mosaic. O que era o Mosaic, pessoal? Ele foi o primeiro navegador a rodar em um sistema operacional Windows, que foi um fator bem determinante para a abertura assim, da web, né? Para ela ficar um pouco popular. Como alguns aqui já devem ter estudado computação, eles sabem que o Windows, quando ele passou a ser utilizado ali como um computador pessoal das pessoas, qualquer coisa que estivessem dentro dele pudesse ter uma popularização muito forte, né? Porque o Windows, quando ele passou a ser vendido como tudo bem que ele é um sistema operacional, mas estava dentro de um computador e as pessoas começaram a comprar um computador pessoal para fazerem tarefas ou do trabalho ou até mesmo do seu dia a dia, ganha muita força, né? Qualquer coisa que tivesse dentro dele. Então esse aí foi o primeiro browser a entrar em um sistema operacional Windows. E temos também o Netscape, que quando foi lançado ele foi de longe superior a qualquer outro navegador que existia na época. Trouxe muitas inovações como navegação entre abas, por abas, o bloqueio de pop-ups, ele trouxe o suporte a cookies e também o histórico de visitas. Claro que essas funcionalidades, né, elas vieram sendo inseridas com o decorrer do tempo, né? Não que ele já nasceu com tudo isso, mas mesmo assim, na época que ele nasceu, ele já era muito superior a qualquer outro browser. O Netscape, pessoal, ele foi muito utilizado até 2002, onde ele perdeu força e passou a ser descontinuado. Em 1995, né, houve também a Microsoft acabou tendo a visão de criar um navegador, né, que ela acabou lançando o próprio Internet Explorer na versão 1, que passou a ser adotado como padrão no Windows 95. E acabou entrando nessa briga. E por todo esse tempo, né, vamos colocar aí 7 anos, de 1995 até 2002, o Netscape e o Internet Explorer, eles vieram brigando muito forte. Eles estavam brigando muito forte para saber qual que seria a briga aí, qual seria o browser que seria adotado. E como vocês podem ter percebido, né, o Internet Explorer acabou ganhando essa disputa. Claro que o fato do Windows ter se tornado até hoje aí um dos principais sistemas operacionais que rodam em todo lugar do mundo, acho que isso ajudou um pouquinho, né, a esse ganho do Internet Explorer. Agora existem outros navegadores que também que foram bem importantes e são importantes até hoje. Alguns ainda são muito utilizados e outros nem tantos. Então vamos lá. Temos aqui o Internet Explorer, né, que todo mundo já conhece, já deve ter usado na vida. Temos também o Mozilla, que é o Mozilla Firefox, né? Temos o Opera, o Safari, que é particular do próprio iOS, né, para quem usa aí bastante dispositivos aí do Mac, né, da Apple, todo dispositivo vem com o Safari por padrão. Temos também o Chrome e agora aí mais recente o Edge, né? Esses são os navegadores que são aí os que ficam mais em evidência aí que todo mundo que tem um conhecimento um pouquinho mais avançado aí sobre área técnica já deve ter ouvido falar. Existem também algumas séries de outros navegadores, até mesmo para desenvolvimento, né? Alguns navegadores que a comunidade acaba criando. Temos também o Mozilla aí que tem alguns navegadores voltados para desenvolvimento, mas o pessoal acaba não utilizando muito, até mesmo para não ter aí um ambiente diferenciado do cenário real que o usuário vai utilizar, né? Porque
Quando você está desenvolvendo ali um site, alguma aplicação e você já está testando em um navegador que a pessoa vai utilizar, então você já está meio que testando aquilo, uma determinada função, né? Uma outra coisa interessante, pessoal, que é assim, qual que então é o papel do browser, né? O papel do browser, pessoal, ele é renderizar toda a informação que é processada pelo servidor. O que acontece, pessoal? Obviamente, quando o usuário ele entra em um site, ele acessa um link, né? As informações elas ficam dentro de um servidor, né? Quando você acessa esse site, né, essa URL, o seu navegador ele vai no servidor, pergunta se a URL existe. Se existir, o servidor vai retornar uma resposta. Essa resposta é retornada no formato de HTML. E esse HTML, o seu navegador, o seu browser, ele tem que ser capaz de renderizar isso na página. Obviamente que em alguns casos a sua página vai ter um pouquinho de CSS e vai ter um pouquinho de JavaScript, porque são coisas que os sites possuem, né, para ter mais interações, né, quando a gente está falando de CSS ou de JavaScript, e para deixar o site um pouquinho mais bonito, a gente coloca um pouco de CSS. E algumas dessas coisas, como CSS, JavaScript e até mesmo HTML, algumas delas, o motor do navegador, né, que a gente chama da engine, né, que é o que faz o processamento, alguns navegadores possuem diferentes um do outro. Aqui, por exemplo, eu listei alguns desses motores. Temos aqui o WebKit, que é adotado pelo Google Chrome e também pelo Safari. Temos o Gecko, que o Firefox adota. Temos o Trident, que é o Internet Explorer. E temos o Presto, que é utilizado pelo Opera, que também já logo está mudando lá para o WebKit. O que é o tal do motor, pessoal? Quando você faz lá um estilo de CSS em algum determinado navegador, se ele for um pouco mais antigo, ou a engine, né, que são esses motores, elas são elas ainda não implementaram uma determinada função que entra naquela história que nós havíamos conversado na aula anterior, que é da especificação, uma determinada função ainda não foi especificada para que esses motores, né, essas empresas, né, isso aqui são todos, esses motores são fabricantes, tá, pessoal? São empresas mesmo, existem essas empresas, esses fabricantes. E esses caras ainda não adotaram essas funcionalidades no seu próprio motor, para que o Google Chrome, ou o Safari, ou qualquer outro navegador adicionem quando alguém acessar o seu site. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um determinado estilo em um site, em alguma coisa, e esse navegador não comportasse uma determinada função ou uma funcionalidade, em algum site pode ser que ele quebre, ele fique totalmente errado. Hoje em dia existem uma série de formas para a gente contornar esses problemas. Existe vários conceitos que você pode estudar e técnicas que você consegue fazer a tal você identificar uma funcionalidade, se o navegador ele é compatível, e existem também formas de você conseguir contornar caso isso aconteça. Falando em especial de CSS, uma coisa que a gente costuma utilizar bastante é uma coisa que a gente chama de prefixo. O que são os prefixos? É quando a gente coloca isso daqui, traço WebKit, que acaba sendo utilizado naquele mesmo cenário para o Google Chrome, para o Safari e algumas outras versões mais recentes do Opera, né, porque ele está mudando para o WebKit. E também temos aqui o Moz, que é para o Firefox, o O, que é para versões mais antigas ali do Opera, e o MS, que é o tipo de Microsoft, né, para o Internet Explorer. Esse tipo de prefixo, pessoal, ele é muito utilizado quando a gente está aplicando CSS. Vou colocar um exemplo aqui que vocês vão conseguir entender melhor. Um exemplo de uso de prefixo, então. Que nem aqui, a gente quer deixar uma div, né, com 50% e ela vai ficar redonda. Em alguns browsers, pessoal, o fato de eu colocar, por exemplo, border radius 50%, que é isso aqui quer dizer que eu vou pegar aonde está aplicado esse círculo, que é uma classe,
eu estou falando para ela ficar com 50%. Ou seja, ela vai ficar um círculo, porque esse border radius ele deixa redondo. E se um navegador não possui essa propriedade implementada, eu consigo usar esses prefixos, que ele vai falar, você não tem por padrão, mas eu vou colocar aqui o prefixo, que é ativar o modo de beta, né, ou alfa do navegador, e você consegue contornar esse problema, isso que seria um problema, mas você consegue utilizar isso com uma linha. E claro que hoje em dia, pessoal, muitos browsers, né, e as atualizações deles estão saindo muito rápidas. Dependendo da sua idade, pode ser que você tenha visto em algum site há um tempo atrás, alguns anos atrás, aquela mensagem de quando você acessa um determinado site em um determinado navegador e aparece aquela mensagem: esse site é melhor visto no navegador tal. Geralmente, até hoje, a gente acaba vendo isso bastante em sites do governo. Isso aí, pessoal, não é o cenário ideal, mas dependendo do tipo de funcionalidade ou até mesmo de recurso que aquele site ou aquele sistema está utilizando, acaba sendo uma dependência. Mas sempre que possível a gente tem que tentar manter a integridade ali do site, seja qual for o navegador, né? Porque a gente não pode restringir o usuário a ter um determinado browser ali para acessar o nosso site. A gente tem que sempre criar ele cross-browser, né? Que a gente chama. Não importa o navegador, o conteúdo sempre tem que ficar disponível, né? Bom, esse aqui foi só um exemplo, tá, pessoal, de como a gente consegue contornar esses problemas do browser e entender aí, de fato, qual que é o papel do browser. Então, para finalizar, o papel do browser é sempre renderizar o que está na tela. E o critério de renderização do que é a resposta lá do servidor, muitas vezes acaba tendo critérios dos motores, que são as engines, né, que a gente chama, que temos o WebKit, vou até voltar aqui, temos o WebKit, temos o Greco, o Trident e também o Presto. Então, sabendo disso, a gente já entendeu como que os navegadores aí funcionam, entendemos aí quais são o seu papel, e eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula e até a próxima. Tchau!